Olá, meus amigos e irmãos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O vídeo de hoje é para lá de interessante, pois nós estaremos falando sobre o desespero de quem? Dos aniquilacionistas. É isso mesmo que você ouviu, o desespero dos aniquilacionistas. Pois eles estão para lá de desesperados. Veja que a cada momento o seu castelo de areia sobre o mortalismo está ruindo. E quando ele vai ruindo, o desespero começa a aparecer. Existe um provérbio que diz o seguinte, que o desespero, ele é mau conselheiro. Por quê? Na hora do desespero, você acaba falando aquilo que você não deveria falar, você age de maneira como você não deveria agir e você tem uma atitude temerária que você não deveria ter. Por isso, o que nós estamos observando é um grande desespero por parte dos aniquilacionistas. E é sobre este tema que nós vamos trabalhar neste vídeo. Só que antes de trabalharmos essa questão sobre o desespero dos aniquilacionistas, eu gostaria de estar apresentando para você a nossa obra, o nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. É uma obra de cunho exegético, onde nós estaremos trabalhando dificuldades, contradições, curiosidades, contradições, diga-se de passagem, aparentes contradições. É um livro com quase 400 páginas, capa dura e o papel, aquele papel especial. E são 75 temas abordados aqui. Entre esses 75 temas, eu quero destacar apenas alguns. Quem criou o mal? Você sabe que é uma grande polêmica sobre a questão da origem do mal. Nós estaremos trabalhando nesse livro. Deus se arrepende? Afinal de contas, aquele que é imutável, ele se arrepende? De onde veio o negro? Tem branco, tem alemão, tem japonês, chinês, mas o pessoal quer saber de onde veio o negro. Você vai ter a resposta. O nome de Deus é Jeová? Jefté sacrificou a sua filha? O casamento de Oséias foi literal ou foi figurado? Você sabia que existe cerca de 67 profecias alusivas a Cristo no Antigo Testamento que se cumpriram literalmente no Novo Testamento? E profecias alusivas à morte de Cristo, de como tudo iria acontecer até o final. Portanto, você vai ter aqui agora este livro, Perguntas Difíceis de Responder, que está na sua 4ª edição, revisada, pois contratamos um profissional da área para estar fazendo as revisões. Pela Beit Shalom, Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Você que já tem o nosso volume 1, volume 3, volume 4, dicionário etimológico, está faltando para você o volume 2. Mas para você adquiri-lo, basta você ligar no nosso WhatsApp 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. 94626 3000. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar entrando em contato conosco. O livro custa quase R$120, só que se você levar agora, fizer uma pré-compra, que nós estamos fazendo essa pré-venda, você vai pagar R$65 e vai receber ele na porta da sua casa sem nenhum custo de frete. Frete totalmente grátis, apenas R$65. Vou aguardar o seu telefonema. Bom, vamos então trabalhar essa questão sobre o desespero dos aniquilacionistas. E por que estou dizendo isso? Porque o texto que nós vamos ler é Mateus 10, 28. E somente para a palavra alma, que vem do grego psirê e do hebraico nefesh, eles criaram cerca de 3 significados para a palavra alma no mesmo texto. Isso para poder escapar da doutrina cristalina apresentada por Jesus sobre a imortalidade da alma. Eles agem como o camaleão. O camaleão ele muda de acordo com o ambiente. Muda a cor de acordo com o ambiente. E eles vão mudando a sua doutrina, o significado das palavras, de acordo com a pressão que eles recebem. Então veja que eles apresentam 3 significados. E o que é que está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28? Eu vou ler para você.
Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer por essa oportunidade. Abençoa o teu povo, dá sabedoria, clareza, para que possa entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Percebam, como eu disse, eu li aqui na revista e atualizada. Eles criaram 3 significados para a palavra alma. Tudo isso para escapar do ensino cristalino de Jesus acerca da imortalidade da alma, defendida por Jesus, defendida nas Escrituras, defendida pelos apóstolos, defendida pelo cristianismo ortodoxo. E diga-se de passagem, essa doutrina não é a mesma de Oscar Cullmann, e não é a mesma de Platão, e nem mesmo aquilo que Oscar Cullmann combatia, que era a doutrina platônica. Para Platão, a alma, ela é uma entidade incriada, eterna. Nós não acreditamos assim. A alma é uma parte material que sobrevive à morte do corpo, mas foi uma concessão divina, foi Deus que criou a alma. Ela não é incriada, ela não é uma entidade divina que compete com Deus, jamais. Então, o que Oscar Cullmann estava combatendo era justamente essa crença platônica, aristotélica e socrática. E não é isso que nós acreditamos, tá bom? Então vamos para esse tema, o desespero dos aniquilacionistas, que eles estão realmente desesperados. 3 significados que eles deram então para a palavra alma, somente para se livrar da doutrina fundamental do cristianismo, que é a imortalidade da alma. Primeiro significado que eles deram para a palavra alma: a alma é vida. Espere um pouquinho. Se a alma é vida, como pode alguém matar o seu corpo sem tirar a sua vida? E essa é a pergunta que você deve fazer para um aniquilacionista. Ora, se a alma é vida, como alguém pode matar o seu corpo sem tirar a sua vida? Como isso pode acontecer? Você mata o seu corpo e você continua vivo. A única coisa que continua viva é a alma. Mas o corpo, a vida do corpo ali se acabou. A pessoa morreu, foi morta, o corpo depois só na ressurreição. A alma continua porque é imortal, mas a vida do corpo acabou ali. Portanto, vendo que não tem como sair com esse significado para a palavra alma, psirrê, criaram um segundo significado. A alma é vida eterna. Mas espera um pouquinho. Até onde sabemos, vida eterna é uma concessão divina para aqueles que creem. Aquele que crê tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, porque passou da morte para a vida. Então, como é que vai perecer no inferno? A alma, então, eles dizem que não temos que matam o corpo, mas não pode matar a sua vida eterna. Como matar a vida eterna? Se ela é eterna, como é que vai matar? Não tem realmente como matar. Se é vida eterna. Só que aí eles criam um problema. Por quê? A segunda parte do versículo diz o seguinte: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou seja, no Guiena, no lago de fogo, a alma e o corpo. Ora, se alma é vida eterna, em outras palavras, o que eles estão querendo dizer é que Deus vai fazer perecer no lago de fogo a vida eterna. Mas como perecer no lago de fogo a vida eterna, se as pessoas que vão para o lago de fogo são justamente porque não têm a vida eterna? Quem tem a vida eterna vai para o céu. Então, mais um engodo dos aniquilacionistas, querendo dizer que, desculpe-me, o significado da palavra alma, para alma, é vida eterna. Mas a vida eterna vai perecer lá no inferno? Quem vai para o inferno, como já dissemos, é porque não tem a vida eterna. Portanto, esse significado também não cola. Terceiro significado que eu vi agora, fiquei assim, espasmódico, boquiaberto, estarrecido, estupefato, sem fôlego. A alma é a possibilidade de vida eterna. Percebe? Primeiro, a alma é vida, só que como não colou, porque quando morre o corpo também acaba a vida, então mudaram. A alma é vida eterna, mas como vida eterna? Se lá no inferno, vida eterna, primeiro que ela é eterna. Segundo, quem vai para o inferno é porque não tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna é o justo. E o justo não vai para o inferno, ele vai para o céu. Aí o terceiro agora é a possibilidade de vida eterna. Espera um pouquinho, possibilidade de quem tem é aquele que ainda não é salvo.
Ele tem a possibilidade de ter, mas se ele crê, ele já tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Já tem. E não entrará em condenação, não entrará em juízo. Portanto, não cola também possibilidade de vida eterna, porque você já tem a vida eterna. Agora vai lançar possibilidade de vida eterna no inferno? Ora, quem está lá no inferno já perdeu a possibilidade, não tem nada. É porque já está totalmente perdido. Ele estava falando aqui para salvo. Ó, não temos que matar o corpo de vocês, mas não pode matar a possibilidade de vocês terem a vida eterna. Quer dizer que os apóstolos não eram salvos? Eram todos perdidos? Não tinham a vida eterna? Você está me entendendo? Então, o que ocorre? Esse outro significado também não colou. Alma é vida, não deu certo. Alma é vida eterna, também não deu certo. Agora criaram a possibilidade de vida eterna. Quer dizer que esse é o significado? Possibilidade de vida eterna? Em que dicionário você conseguiu esse significado para a alma? Não seria muito mais fácil dizer que alma é a parte material que sobrevive à morte do corpo? Aí, alguém vai dizer o seguinte, mas isso aí não está no texto. Olha, está no texto que não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Na primeira parte está escrito. Aí ele vai dizer assim, mas aqui não tem a expressão alma imortal. Realmente, concordo com você, não tem a expressão alma imortal. Mas o conceito de imortalidade está presente. Não está a expressão alma imortal, mas o conceito de alma imortal, de imortalidade da alma, está presente no texto, e isso é inquestionável. Assim como não existe, por exemplo, a expressão trindade, milênio. Você já viu em algum texto da Bíblia a expressão milênio? Não tem, mas o conceito de milênio está no Novo Testamento, os 1000 anos. Você já leu a palavra trindade na Bíblia? Também não, mas o conceito trinitário está nas Escrituras. Inclusive esses imortalistas acreditam tanto no milênio, ou melhor, esses aniquilacionistas, porque nós somos imortalistas e também acreditamos no milênio e na trindade. Os aniquilacionistas acreditam no milênio, acreditam na trindade, mas não encontram a palavra. Mas o conceito está no texto. Então veja que é muito importante, neste momento, nos lembrarmos de um princípio que, neste caso, ele é válido. E qual é o princípio? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, o fato de uma palavra, de uma expressão não estar escrito, não significa que o conceito não esteja presente. Não significa que não existe. Então, porque não tem a expressão alma imortal, não significa que a alma morre. Muito pelo contrário, Jesus diz que ela não morre e, portanto, ela é imortal. Então, o fato da expressão alma imortal não estar presente não nega a doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque o seu conceito está presente aqui no texto. E trabalhando a segunda parte do texto, temei antes aquele que pode fazer perecer no Guiena tanto a alma quanto o corpo. A palavra perecer vem do grego apólime e é uma palavra polissêmica, que pode significar várias coisas, entre elas perecer, destruir. E destruir não é o mesmo que aniquilar, deixar de existir. Porque um carro pode estar destruído, mas não deixar de ser carro. E perecer, uma ovelha pode perecer, o justo perece. Está entendendo? Então o que significa ali apólime neste texto? Significa separação. Separação, porque existem 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual, que é a separação entre o homem de Deus, que é a nossa separação de Deus. O homem, quando está no pecado, não conheceu a Cristo, ele está morto. É o que aconteceu com Adão. Assim que ele comeu do fruto da árvore da vida, ele morreu na hora. Mas como se ele continuou vivo? Morreu espiritualmente. Fisicamente estava vivo, mas espiritualmente estava morto. E existe o terceiro, que é morte eterna, que é a segunda morte. Ou seja, a pessoa está morta espiritualmente. Se ela morrer fisicamente e não for ressuscitada, ela ficará eternamente longe da presença de Deus, conforme está aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número
9. Segundo aos Tessalonicenses 1, 9. Olha o que está escrito. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Como assim? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da presença de Deus. Esta é a morte eterna. É banidos eternamente, sofrendo o castigo eterno. Sofrendo o castigo eterno. Serão castigados para sempre. Serão atormentados para sempre. Então, fica aqui registrado o desespero dos aniquilacionistas, porque vendo seu castelo de areia, a sua construção aniquilacionista da doutrina da morte da alma caindo por terra, eles estão desesperados, atirando por todos os lados, falando despropérios aí, olha, falando coisas que não convêm, dizendo-se cristãos e xingando, maltratando, entrando no YouTube que é a terra de ninguém, então lá pode, porque não tem identidade, pode falar o que quiser. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A doutrina da imortalidade da alma é bíblica e os aniquilacionistas estão desesperados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.